Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Diga assim: Deus pôs a eternidade no meu coração. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a eternidade. O que é a eternidade? Qual é a relação dela com a minha vida? Onde eu vou passar a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Onde eu vou passar a eternidade? Como será a minha eternidade? Nós lemos nesse texto, em primeiro lugar, que ela foi colocada em nossos corações. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a nossa origem, a palavra Pai, do grego pater, é o mesmo original de pátria. Quando um soldado ele morre na guerra, para onde é enviado o seu corpo? Para a sua origem, para a sua pátria, para a sua origem. Então, o nosso Deus é o nosso Pai, o nosso pater. Quando Jesus estava orando ali no jardim do Getsêmani, literalmente ele falou: Abba pater, Abba pater, papai, meu pai, se possível passa de mim esse cálice. Então, o nosso Pai, ele colocou dentro de mim, de você, a eternidade. O dicionário diz, quando a gente vai procurar no dicionário, o que é eternidade? O dicionário diz, é aquilo que não tem começo e não tem fim. Entretanto, essa definição é uma definição muito esdrúxula, é uma definição muito rasa, muito superficial. Deus, ele é a própria eternidade. No profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, quando o profeta vai ali falando das qualificações e as características do Messias, do Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Na nova tradução, linguagem de hoje, diz Pai eterno. Então, quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando do próprio Deus que é eterno. No livro de Jó, no capítulo 36, no verso 26, ele diz: eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Fala assim, não se pode compreender. Mais bonito, não se pode compreender. A eternidade você não consegue compreender com a sua mente, mas você pode senti-la com o seu coração. A eternidade é algo que está além da nossa capacidade intelectual, mental, de assimilar, de compreender, de definir. Não dá. Com o nosso intelecto não dá. Muitas vezes queremos, quando falamos de eternidade, estamos falando de Deus. E muitas vezes nós queremos explicar Deus com o nosso intelecto. Querido, às vezes a gente não vai conseguir. Ele é. Ele não existe, ele é. É interessante isso. Quando Deus ele mandou Moisés para o Egito, Moisés vai falar: ei, se me perguntarem quem está me enviando, eu vou dizer o quê? Diga que o Eu Sou te enviou. Ele não existe porque ele não foi criado, ele simplesmente é. Deus é. Deus não existe, Deus é. Ele não foi criado e isso foge do nosso entendimento. Quem fez Deus? Quem criou Deus? A gente não entende. A gente não consegue entender com a nossa mente, mas a gente sabe porque Ele colocou a eternidade no nosso coração. Ele colocou a eternidade no nosso coração. No Salmo 14, no verso 1 e no Salmo 51, a Bíblia diz: o insensato diz no seu coração, não a Deus. Oh, peraí. Se o Pai colocou a eternidade no meu coração, então nós podemos sentir isso. Aí, olha o que a Bíblia fala sobre o insensato. O que é o insensato? É aquele cara que não é sensato. É uma pessoa que não é lúcida, é uma pessoa que não é sábia, é uma pessoa que é tola. O tolo diz no seu coração, não a Deus. Por que ele é insensato? Porque ele nega uma realidade que existe dentro dele. O tolo, ele olha, isso aqui, a gente fala, isso aqui é água. Ele, não é água. Mas você está vendo, é água. Não é. Eu não acredito, não é. O tolo é assim. Ele nega uma realidade existente dentro dele. Ele nega algo que existe dentro dele. O insensato diz no seu coração, não há Deus. Olha, muitos ateus, eles negam enfaticamente a existência de Deus.
Mas bem lá no fundo ele sabe que Deus existe. Muitos ateus negam, não, Deus não existe, vivem numa vida, numa esquizofrenia. Porque eles vivem tentando derrubar uma coisa que eles acreditam que não existe. Espera aí, se não existe, por que você está lutando contra isso, se não existe? Então, por quê? Porque no fundo ele sabe que Deus realmente existe. Que Deus está ali, que Ele é, que Ele está ali. O ateu, o insensato, porém, eu não estou chamando o ateu de insensato. O insensato, porém, é aquele que não apenas nega Deus mentalmente, mas resiste no seu coração a existência dele. E eu vou falar aqui uma coisa muito dura, talvez para você. Talvez tenham insensatos aqui. Talvez tenhamos alguns insensatos aqui nessa noite. Talvez tenha algum insensato assistindo essa palavra. Talvez tenha algum tolo aqui me ouvindo nessa noite. Que é isso, pastor? Por que o senhor está falando isso? Porque você pode negar a existência de Deus pela forma que você vive. O estilo de vida que você leva define se Deus existe ou não para você. A forma como você tem levado a sua vida revela qual a noção, a compreensão e a percepção que você tem de Deus. Eu sou crente, mas vive como se Deus não existisse. Eu sou crente, mas os meus atos negam a minha fé nele. Deus, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Um ateu muito bem sucedido, John Bevere, ele conta essa história de um amigo dele. Um ateu muito bem sucedido, ele não aceitava que ninguém pregasse a palavra para ele. Ele era muito bem sucedido no mundo dos negócios. Ele não aceitava que ninguém fosse falar de Jesus para ele. Um dia, um amigo dele abriu a Bíblia e começou a pregar. Ele tomou a Bíblia das mãos deles e começou a pisar naquela Bíblia. E ele estava muito bem assim, ele estava negando Deus com seu entendimento. Até que um dia ele sentiu uma forte dor. E essa forte dor o fez ir até um hospital, foi bater no médico. E quando o médico olhou para ele, fez os exames, imediatamente teve que fazer uma cirurgia muito invasiva. E o médico falou para ele: olha, fizemos tudo o que nós podíamos fazer, mas eu quero falar para você que você tem poucas horas de vida. Poucas horas de vida. Aquele homem, ele ficou desesperado. Ficou fragilizado diante do dia mau, daquela notícia forte, drástica, violenta. E foram horas difíceis, porque ele relata que ele morreu e voltou várias vezes. Ele apagou e voltou várias vezes. E ele conta que em cada uma das vezes que ele morreu, segundo o seu relato, a sensação que ele tinha era como se ele estivesse caindo num buraco sem fim. Você já parou para pensar o que é cair num buraco e não ter fim? Você permanecer caindo e 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 caindo, e você não sabe onde é que isso vai acabar. Era a sensação que esse rapaz tinha, até que ele ligou para o único amigo crente que restou dele. Pediu: vem até cá, vem até aqui, vem para cá, eu preciso de você. E aí ele conta que ele recebeu Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. E aquele homem que o médico havia dado poucas horas de vida está vivo até hoje. Ele está vivo até hoje. Talvez tem pessoas que podem negar Deus com sua mente, com seu intelecto, mas sabe que no fundo Ele existe. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. A pergunta aqui é: você está sendo uma pessoa tola ou uma pessoa sábia? Que forma você está vivendo? A forma que você está vivendo, querido, nega a existência dele ou proclama e glorifica o nome dele, querido? Responda para você mesmo nessa noite. Deus, Ele colocou a eternidade dentro de você. Em segundo lugar, a eternidade, ela foi interrompida pelo tempo. Repete comigo: a eternidade, ela foi interrompida pelo tempo. Falamos disso na semana passada, o tempo, remindo o tempo. E nós vimos também na semana passada que Deus, Ele colocou uma árvore da vida no jardim. E que quando o homem pecou, ele não podia mais comer dessa árvore. Deus falou para ele: olha, o homem agora é como um de nós. Ele não pode comer dessa árvore, porque se ele comer, ele vai permanecer para sempre assim.
E Deus, ele fechou o caminho da árvore da vida. O homem não tinha mais acesso a ela. O homem não tinha mais acesso àquela árvore. Deus estava dando uma chance para mim e para você de passarmos a eternidade com Ele. Porque se o homem começa aquela árvore em pecado, o homem passaria a eternidade sem Ele. E Deus abriu um intervalo no tempo. É por isso que lá em João 3:17, a gente conhece o 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no verso 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo. Repete comigo, Jesus não foi enviado ao mundo para julgá-lo, Ele foi enviado ao mundo para salvá-lo. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus não veio julgar você, Jesus não veio condenar você. E o verso 18 explica, porque quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Jesus não veio julgar e condenar você, porque quem nele não crê já está julgado e condenado. Então seria idiotice ele vir e condenar você novamente, se a pessoa já estava condenada. Ele não precisaria fazer isso. Mas Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Para nos salvar. Jesus, Ele estava na eternidade. Ele saiu da eternidade para que eu e você pudéssemos passar a eternidade com Ele. Ele saiu da eternidade para nos levar de volta para a eternidade junto com o Pai. Quando Ele estava orando com seus discípulos no fim do seu ministério, Ele fez uma seguinte oração: glorifica-me, ó Pai. Isso está em João 17:5. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus, ele saiu da eternidade, ele saiu de um lugar de glória, de honra, de louvor, de perfeição, e se fez carne e habitou entre nós, para que eu e você pudéssemos um dia ir para esse lugar de glória, de louvor, de honra e perfeição. Olha para a pessoa do lado e ministra na vida dela e fala: meu querido, Jesus não veio condenar você, Ele veio salvar você. É por isso que Pedro olhou para Jesus, e depois de Jesus ter pregado uma palavra dura, e Jesus perguntou: ei, e vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro olhou para ele e disse: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou se só Tu tens as palavras de vida eterna? Se você quer entender de vida eterna, converse com Jesus, olha para Jesus, receba Jesus, porque é Ele que é o caminho para a vida eterna. Um dia um jovem rico entendeu isso e procurou Ele e falou: mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Ah, eu faço tudo isso. Legal. Agora arranque os deuses que estão no teu coração. Pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. E a palavra diz que aquele discurso foi muito pesado para aquele jovem. E ele se entristeceu muito e foi embora. E essa é a situação de muitas pessoas. Existem muitos deuses nos seus corações que as estão impedindo de ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O Espírito Santo faz uma pergunta para você nessa noite: quais são os deuses que estão no teu coração, que estão tomando o lugar de Cristo na tua vida? Jesus, ele fala para ti hoje, joga tudo fora, vem e me segue. Pega tudo isso, joga fora, venha e me sirva. Se você quiser receber a vida eterna. A vida que nós temos hoje, querido, é uma oportunidade. A vida que você tem hoje é uma oportunidade. Os 60, 70, 80, 90 anos que você tem nessa terra aqui é uma oportunidade de você viver não apenas 70, 80 e 90, mas para sempre com Ele.
Não 70, 80 e 90 anos, mas 70, 90 e 80 e milhares de séculos e séculos na presença dele. Pastor, e como é que é isso, pastor? Como é que eu vou viver com ele? A eternidade, querido, ela vai ser determinada pelo julgamento de Deus. Esse é o terceiro ponto da palavra de hoje. A eternidade, ela vai ser determinada onde você vai passar a eternidade. Você sabe? Você já parou para pensar onde eu irei passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Isso vai ser determinado pelo julgamento de Deus. Julgamento de Deus, pastor. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 1, você que está com a sua Bíblia, me acompanhe. O autor de Hebreus, ele fala de algumas doutrinas básicas, princípios elementares da doutrina de Cristo. O autor de Hebreus, ele está falando de princípios elementares da doutrina de Cristo. Que princípios elementares são esses? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Agora diga assim comigo, o juízo eterno é uma doutrina básica de Cristo. E eu como pastor, eu quero até pedir muito perdão a você, igreja, porque faz tempo que eu não prego sobre juízo eterno. E muita gente acha que isso é alegoria. Muita gente acha que isso é ilusão. Eu quero trazer uma urgência para você hoje aqui, dizer que isso não é alegoria. Que isso não é uma historinha para fazer você ser mais fervoroso. Não. Mas isso é uma doutrina básica da fé cristã. É algo básico, você entender que, olha, a eternidade está vindo aí. E onde é que eu vou passar a eternidade? Onde é que eu vou viver o para sempre? Onde é que eu vou viver esse para sempre? Porque o julgamento é eterno, não tem essa de purgatório. Não tem essa de depois de morrer faz uma missa de 7º dia para a alma do penado poder mudar de lugar. Não tem essa. Onde você vai passar a eternidade é determinado, é definido agora. Depois que morreu, já era. Aos homens está dado viver uma só vez. Repete comigo, viver uma só vez. Espírita, aos homens está dado viver uma só vez. Não tem essa de reencarnação. Vindo após isso o juízo. Vindo após isso o juízo. Vindo após isso o julgamento. Você só vai viver uma vez. E depois disso vai vir juízo. Julgamento de Deus. Como foi sua vida? Como você levou os 50, 60, 70, 80 anos que eu te dei na terra? Aos homens está dado viver uma só vez. E vem depois disso o juízo. O juízo é eterno. Repete comigo, o juízo é eterno. O julgamento é eterno. Fala, o julgamento é eterno. Porque isso tem que entrar no seu coração. É eterno. É eterno. É eterno. Aí tem muita gente que está se enganando. Não se engane. Olha a pessoa do lado e fala com ar de profeta, irmão, não se engane. Tem muita gente que está se enganando, alimentando falsas esperanças dentro de si. Ah, eu fiz muita coisa boa. Eu ajudei muitas instituições de caridade. Eu fui uma pessoa muito legal. Eu ajudei muita gente. Ei. A palavra do Senhor diz que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça mediante a fé. Aí você vai dizer, não, eu nasci de novo. Um dia o pastor fez o apelo lá e eu fui lá para frente. Ei, você não sabe que o julgamento vai começar pela casa do Senhor? Aí você vai dizer assim também, não, tudo vai acabar bem. Porque Deus é bom. Porque Deus é amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Existirão julgamentos. Existirão muitos julgamentos. Eu conheço pelo menos 4. 4 julgamentos que vão existir. Não vai ser um julgamento para todo mundo. Tem 4 julgamentos.
O julgamento dos santos, da igreja, o tribunal de Cristo. O julgamento dos incrédulos. O julgamento dos anjos. O julgamento das nações. Como que elas lidaram com o povo de Deus na tribulação. Haverão julgamentos. A igreja será julgada. Quem é a igreja? Amém. Quem é a igreja? Amém. A igreja será julgada. Pergunta se a pessoa do lado da igreja: irmão, tu é a igreja? Nós seremos julgados. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós. Quem está escrevendo isso é Paulo. O apóstolo Paulo. Ele está falando: olha, importa que todos nós, eu também. Ele está escrevendo para os irmãos de Corinto. Ele está escrevendo para ímpio? Não, ele está escrevendo para crente, ele está escrevendo para a igreja. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do corpo. Nós vamos ser julgados. Esse julgamento da igreja não é se vai para o céu ou para o inferno. Eu vou pregar melhor sobre isso, só sobre isso outro dia. Esse julgamento, mas você tem que entender que como igreja você vai ser julgado. E todos nós um dia, isso Paulo fala em Romanos 14:12. Todos nós um dia dará conta de si mesmo a Deus. Segura forte na mão da pessoa ao seu lado e fala: meu amado, todos nós um dia daremos contas da nossa vida a Deus. Ei, e lá você não vai poder dizer: foi culpa do pastor, foi culpa do meu marido, foi culpa da minha mulher, foi culpa do meu pai, foi culpa do meu vizinho, foi alguém que me abusou, foi alguém que me enganou. Ei, você vai dar conta de si. Não interessa o que os outros fizeram, você vai dar conta de si. Você vai prestar conta de si. Eu quero falar aqui uma coisa para vocês. Se você quiser me acompanhar, abre a tua Bíblia em Romanos 6. Quando nós falamos de graça de Deus, muitas pessoas têm uma ideia errada de graça. Deus é graça. Eu pequei, mas a graça de Deus vai me cobrir. Eu posso continuar pecando. Eu posso continuar fazendo o que é errado, porque a graça de Deus me cobre. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ei. Não distorce aquilo que o Pai falou na palavra dele. Porque a graça, ela não é um salvo-conduto para você pecar. A graça é um poder capacitador de Deus para que você vença o pecado. Eu vou repetir para você tem que entender isso. A graça não é salvo-conduto para você pecar e continuar pecando. Eu estou debaixo da graça, eu posso continuar pecando? Não! A graça não é salvo-conduto para pecar. A graça é um poder capacitador de Deus para te ajudar a vencer o pecado. A graça é Deus te ajudando a vencer o pecado. A graça é Deus te dizendo: olha, você não está sozinho, eu vou te ajudar a vencer. Você está livre do pecado. Agora você é livre para ser santo. Porque um dia, eu evangelizando um parente que eu amo muito, ele falou: esse negócio de crente é muito ruim. Não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode outro. Eu falei para ele: eu posso cheirar, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso fazer tudo isso se eu quiser, cara. Agora, você pode? Agora, você pode não fazer isso? Você pode ficar sem fumar, você pode ficar sem beber, você pode ficar sem cheirar, e vai continuar se sentindo bem, pleno, feliz, completo, realizado. Você pode viver sem fazer isso e continuar bem? Quem é livre e quem é escravo aqui, me responda. Me responda. E ele começou a me xingar, a ficar com raiva, e a conversa acabou. Romanos 6 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ei, o que é que Paulo está falando? Irmão, o que é que a gente vai fazer? Vamos continuar pecando para a graça de Deus ser mais generosa? Vamos continuar pecando para a graça de Deus ser mais abundante? Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Agora, meu irmão, olha como um encorajador para a pessoa do lado. Me ajuda aí a pregar e fala: meu amado, o pecado não tem mais domínio sobre você.
Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. 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 Você é livre para não pecar. Você é livre para não adulterar. Você é livre para não mentir. Você é livre para viver em santidade. Uau! Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre pelo amor de Deus se manifesta e dá glória a Ele. Aleluia! Adore, adore, adore! Adore, exalte, celebre! Ah! Eu quero falar uma coisa para você hoje aqui. Nós podemos nos apresentar diante de Deus no julgamento final com confiança. Eu e você podemos sim, é possível sim, chegarmos no último dia confiantes, não presunçosos, não soberbos, não arrogantes, mas confiantes. Como, pastor? Como? 1 João, capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz. Primeira carta de João, capítulo 4, 16, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Repete comigo: Deus tem um amor por mim. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ó, tá aí, pastor, é isso aí, Deus é amor. Não vai ter julgamento. Continua comigo. Foge não. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Repete comigo: aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Ei, no dia do juízo nós podemos manter confiança se nós tivermos um amor aperfeiçoado. Repete comigo: amor aperfeiçoado. Amor aperfeiçoado é a chave de nós chegarmos no trono de Deus com confiança. É ter esse amor aperfeiçoado. Amor aperfeiçoado significa amor maduro. A palavra aperfeiçoado é do grego teleio, significa pleno, completo, finalizado, realizado, não tem algo a acrescentar. É um amor completo. Mas tem muita gente com uma visão errada do amor de Deus. E aqui eu não falo para apontar dedo para ninguém. Eu não falo para colocar julgo sobre ninguém. Meu papel aqui não é acusar ninguém. Meu papel aqui é trazer a verdade para você. A revelação da palavra de Deus para a sua vida. E eu preciso alertar que tem muita gente com a concepção errada do amor de Deus. Tem muita gente com o entendimento errado do amor de Deus. Pessoas que têm uma visão imatura do amor de Deus. Elas dizem assim: besteira se a gente transa. Besteira. Nós nos amamos. Planejamos nos casar. Isso é uma visão imatura do amor de Deus. Outras pessoas dizem assim: besteira se eu mentir para fazer essa venda. Foi só uma mentirinha. Eu sei que eu não falei exatamente a verdade, mas isso vai ajudar a fechar o negócio. Eu dependo disso. Fazer o quê, né? Visão imatura do amor de Deus. Eu não estou fofocando. Eu estou só comentando. Visão imatura do amor de Deus. Não é amor perfeito. Não é uma visão do amor perfeito de Deus. É uma visão imatura, distorcida. Tem muitos outros problemas, muitos outros exemplos. Mas o grande problema é que tem muita gente que às vezes é até membro de igreja,
fazendo isso. Senhor. Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, seja quebrado todo o jugo do inferno que tem aprisionado esse homem e essa mulher, ó Pai, em pecados de estimação. Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha agir com convencimento, Senhor. Que seja removida e arrancada toda cegueira, toda venda espiritual. Seja arrancada agora toda cegueira espiritual, Senhor. Ó Pai, que seja quebrado todo coração endurecido, seja quebrantado, Pai, em nome de Jesus. Que toda frieza espiritual seja arrancada, Senhor, e que venha queimar o fogo e a chama do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, não me deixa, Pai, ter um coração indiferente diante da Tua palavra, Senhor. Irmão. 1 João 2,4. Você quer entender o que é o amor maduro de Deus? O amor aperfeiçoado. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Eu conheço Deus. Eu tenho Jesus no coração, mas não guarda os seus mandamentos, a palavra está dizendo, é mentiroso. Eu conheço Deus, mas não obedece. A palavra diz, mentiroso. A palavra fala, mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Repete comigo, guarda a sua palavra. De novo, guarda a sua palavra. Mais uma vez, guarda a sua palavra. Guarda a sua palavra. Verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus, o amor perfeito, teleios, pleno, completo, realizado, finalizado de Deus, está em você quando você guarda a sua palavra. É quando você guarda a palavra dele. O amor de Deus é aperfeiçoado ao guardarmos os seus mandamentos. No julgamento final, quando o dia estivermos diante dele, o que importa não é o que o mundo pensa. Porque para o mundo, um jovem de 18 anos virgem, careta, mané, é gay, é boiola, só pode. 18 anos, virgem, casar virgem, que coisa mais careta isso? Besteira. Traição, é só um pulinho fora da cerca. Besteira. Caretice. Propina, só negar imposto? Quem é que paga imposto hoje em dia, né? Caretice. Besteira. Querido, muitas vezes aquilo que é aceitável aos olhos do mundo é terrível aos olhos de Deus. Quero contar um exemplo. Em Singapura, quando você... Alguém já foi para Singapura aqui? Não. Um pastor que viaja o mundo todo pregando a palavra, ele conta, já foi algumas vezes em Singapura, e ele conta que quando você entra na cidade, na nação, tem uma frase bem grande para todo mundo ver no cartão de visitas: morte aos traficantes. Quem entra no país vai ver aquele cartão de visita: morte aos traficantes. Não tem para onde correr. Quando eu era mais novo, eu fumava muita maconha. Meu sonho de consumo era conhecer a Holanda, e ir lá e fumar todos os baseados possíveis do mundo, comer aqueles bolos de maconha e ficar muito doido lá nos bares. Vai, Jesus me encontrou, irmão, aleluia. Ele é o paraíso para muita gente. Mas já pensou um jovem desses da Holanda, que fuma todos os baseados possíveis de maconha, come todos os bolinhos de maconha que tem,
e pega ali seus suprimentos de maconha, coloca na sua mochila e decide fazer uma viagem para Singapura. E lá ele conhece alguns amigos em Singapura. E ele começa a compartilhar, a vender a maconha que ele trouxe da Holanda. O que é que vai acontecer com ele? Ele foi descoberto e vai ser sentenciado à forca. Mas já pensou, se ele está ali diante do juiz, o juiz vai sentenciar, você vai morrer. Porque aqui nós não toleramos traficantes. Mas ele fala, mas de onde eu venho, é normal fumar maconha. De onde eu vim, é normal vender maconha. É legal, é legalizado, é aceito. No julgamento final, não interessa que tipo de cultura você está vindo. O que interessa é a cultura do céu. Quando você chegar lá diante do Senhor, querido, você não vai poder dizer para ele, mas lá de onde eu vim, de Fortaleza, as mulheres usam short desse tamanho, pastor. Lá de onde eu vim, em Fortaleza, a gente vai para uma casa de praia e é bacanal, é todo mundo nu. De onde eu vim, em Fortaleza, pastor, a gente se interna numa casa e é 30 gramas de cocaína, pastor. É normal. É comum. Você acredita mesmo que esse argumento vai servir diante dele? De onde eu venho, pastor? É normal não casar, apenas ficar emancebado. Enjoou, deixa ela e vai arranjar outra. É normal. Você acha mesmo que essa justificativa vai servir diante dele? Eu não estou pregando para as paredes hoje aqui, Você acha que é normal? Vai servir esses argumentos diante dele? Sim, mas eu estava preocupado já. Não vai. Não vai. Segura firme na mão do teu irmão e fala, querido, diante dele não importa que cultura nós estamos vindo, importa a cultura do céu. O que importa é a cultura do céu. O que importa não é o que o mundo pensa, o que importa é o que o rei pensa. É isso que importa, irmão. Eu quero encerrar dizendo para você que a eternidade, em primeiro lugar eu falei que a eternidade ela foi colocada em nossos corações por Deus. Primeira coisa que eu falei foi isso. Segundo lugar, eu falei que a eternidade foi interrompida pela vida. Terceiro lugar, eu falei que a eternidade ela vai ser determinada pelo julgamento de Deus. É Deus quem vai determinar onde nós vamos passar a eternidade de acordo com o nosso estilo de vida. Por último lugar, eu quero falar para você que a eternidade ela deve reger o nosso estilo de vida. A gente já ouviu falar alguém dizer, faça a vida valer a pena. A melhor forma de você fazer a sua vida valer a pena é viver com os pés na terra e a cabeça no céu, na eternidade. É assim que você vai fazer a sua vida valer a pena. É dessa forma que você vai fazer a sua vida valer a pena. Eu quero ler 3 textos da palavra para encerrar. Em primeiro lugar, como que ela vai reger o nosso estilo de vida? Em primeiro lugar, ela deve nos inspirar a ter uma vida piedosa. Fala comigo, a eternidade deve me inspirar a ter uma vida piedosa. 1 Timóteo 4,8 diz, o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque ela tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Deus está falando da vida agora. Deus não tem nenhum problema em abençoar você. Deus não tem nenhum problema em você crescer, prosperar, vencer na vida. Mas essa é uma visão muito limitada dela. Deus ele quer abençoar você não só na vida que agora é, mas na vida que há de ser. Como?
através de uma vida piedosa, consagrada a Deus, devotada a Deus. Ah, querido, a piedade, a eternidade, ela deve nos levar a ter uma vida cautelosa. Repete-me, cautelosa. 2 João versículo 8, tem só um capítulo, 2 João. 2 João, no versículo 8, a palavra diz: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Completo galardão. Eu já expliquei esse texto uma vez. Existe um cenário de completo galardão. Existe um cenário de um galardão parcial. E existe um cenário de nenhum galardão. Você pode ter um galardão completo, um prêmio completo, meio prêmio, ou nenhum prêmio. Tudo isso depende da forma que você vive, de uma forma cautelosa ou de uma forma tola. João está falando, acautelai-vos, para você não perder tudo que você trabalhou um dia. A pessoa trabalha a vida toda, e no último momento da sua vida, no único deslize, ela joga tudo para o ar. O Senhor fala para você: tenha cautela, cuidado, eu quero abençoar. Ei, eu sou pai, eu amo premiar minha filha, eu amo presentear minha filha. Só existe um problema em premiar a Thalita: é quando ela não merece ser premiada. Então eu ensino a minha filha a merecer ser premiada. Querido, na sua opinião, por que Deus, é pergunta de célula, a sua opinião, por que Deus, Ele fala de um galardão? É para nos motivar a ter uma vida santa. Tem um prêmio lá, que vai valer a pena. Deus está falando: olha, eu tenho algo melhor para você, é melhor do que essas coisas todas aí. O que você preferiria? Um pirulito pop? Ou uns 5 ovos de Páscoa de sabor diferente agora, hein? Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Quem quer o pop aí? Quem quer o pop? A propósito, eu já estou recebendo ovo de chocolate, viu, irmão? Quiser presentear o seu pastor, já estou recebendo, tá? Já está na hora, passou o carnaval já, eu já estou recebendo, viu? Chocolate, tá? Pode ficar à vontade, viu, irmão? Deixa Deus te usar, vaso. Mas Deus, Ele fala de um galardão, Ele fala de uma vida incomparavelmente melhor de tudo que possa existir aqui nessa terra. Ele fala de algo infinitamente melhor, e Ele fala: tenha cuidado para você não perder isso. Tenha cuidado para você não perder isso. Por último, 1 Coríntios 9, 25. A eternidade, ela deve ditar o nosso estilo de vida, reger nosso estilo de vida. E isso nos leva a dominar o nosso próprio corpo. Quem aqui é ou já foi atleta de alguma forma, querido? Já treinou algum esporte? Levanta a mão assim. Massa. Paulo, ele faz essa comparação no verso 25 e diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Ei, o atleta, ele tem uma competição, ele começa a se disciplinar. Ele muda a sua alimentação, ele muda a sua rotina, ele muda o seu sono, ele muda tudo, ele muda tudo. Ele muda a intensidade dos seus treinos, ele se priva de algumas coisas, ele se priva de sair na noite, ele se priva de comer algumas coisas que não pode comer, que é veneno, que não tem nada de nutricional para ele. O atleta, ele faz isso, ele começa a dominar, ele domina tudo dele, o seu apetite. E Paulo fala, para alcançar uma coroa corruptível. Por que corruptível? Porque é uma coroa que alguém pode tomar um dia. O campeão do ano passado foi um cara, esse ano já é outro, ano que vem já vai ser outro, daqui a 10 anos vai ser outro. Ninguém vai permanecer perpetuamente como o campeão. Sempre vai surgir outro mais forte.
No esporte, isso faz parte. Um dia pensávamos que Ayrton Senna seria o melhor de todos os tempos. Olha como está Michael Schumacher. Então você vai ver, querido, que sempre vai surgir alguém que vai tomar essa coroa, porque a coroa é corruptível. Mas Paulo está falando, olha, nós temos uma coroa incorruptível. Uma coroa que ninguém vai tomar de você. É sua. Deus tem algo para você que é seu e ninguém vai tomar. Ele tem um prêmio para você e ninguém vai tomar. O que é seu, não é mais de ninguém. O que é seu, o pai não lambe. É seu, meu filho. É seu. Aí Paulo fala, assim corro também eu. Eu não corro sem meta, assim eu luto. Não como desferindo golpes ao ar, um boxeador. Golpes ao ar, não desferindo golpes ao ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu esmurro a mim mesmo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quando eu olho, miro a minha vida para a eternidade, eu não vivo mais à toa. Eu domino a mim mesmo. A carne não vai me dominar. A lascívia não vai me dominar. A gula não vai me dominar. A iniquidade não vai me dominar. A preguiça não vai me dominar. Porque eu esmurro o meu próprio corpo, para que, tendo pregados a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eternidade. Deus colocou a eternidade dentro dos nossos corações. Ele nos deu a oportunidade de passarmos o para sempre com Ele. A vida que nós levamos aqui hoje, meus irmãos, ela vai determinar como e onde nós passaremos a eternidade. Não podemos mais nos enganar, aceitando pecados de estimação nas nossas vidas. Não. Não importa o que o mundo acha, que se dane o que o mundo acha. O que importa é o que o meu rei acha. Nós podemos sim, naquele grande dia, nos apresentar diante dele, confiadamente, sem arrogância, sem presunção, sem orgulho, mas com confiança, de estarmos nele e ele em nós, tendo o amor aperfeiçoado, guardando todos os seus mandamentos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.